Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Falando de História. Eu sou Noé Gomes, sou professor e historiador, e este canal aqui, além de falar da história como um todo, da história tradicional, estudada nas escolas, né? Ou mal estudadas muitas vezes, nós também pegamos esse contexto do passado e tentamos aliar à conjuntura atual. E hoje neste vídeo aqui eu quero fazer um recorte e lá para 1992, se não me falha a memória. Eu era criança naquela época. Hoje eu sou um senhor de 40 anos, né? Então eu tinha lá talvez meus 8 anos, 8 anos. Naquela época e teve um plebiscito no Brasil em que nesse plebiscito se decidia qual a forma de governo que nós teríamos. E eu quero fazer uma relação com esse plebiscito, mas a situação em que parece não, com certeza, o Arthur Lira pinta e borda. Por que isso acontece? Por que hoje parece que o presidente da Câmara dos Deputados tem superpoderes? Pois é, mas antes disso, eu quero que você aí deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo novo no canal. Nós temos vídeos novos sempre de segunda a sábado às 18 horas. Sendo que nas quartas-feiras nós temos também a nossa live semanal que está nessa etapa da Conexão Brasil-Portugal. Tá? É uma série que nós estamos fazendo juntamente lá com o nosso querido amigo e irmão Rui Casas Novas, em que nós estamos relacionando as coisas que acontecem no Brasil e em Portugal, e também pegar um pouquinho do contexto europeu também é importante para entendermos o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Relacionarmos as coisas é muito importante. Então, meus amigos, minhas amigas, nós temos então essa live sempre às 21 horas, certo? E eu convido você, para que você esteja sempre presente nas nossas lives. Tá? E não esqueça de adicionar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo novo no canal, beleza? Muito bem, vamos ao que interessa. Em 1992 foi feito um plebiscito para definir qual o sistema político que o Brasil adotaria. O Brasil já tinha passado por a primeira eleição direta depois de 21 anos da ditadura militar, já tinha sido promulgada em 1988 a nova Constituição Federal, e tinha que se ajustar qual o sistema político que o Brasil teria. E aí se decidiu, se tinha então um plebiscito em que se decidia por 3 modelos: o modelo presidencialista, o modelo parlamentarista e o modelo monárquico. E ganhou então o presidencialismo. Na época, inclusive, o Brizola apoiou o presidencialismo, por exemplo, tal. Só que há um problema nisso tudo. A nossa Constituição de 88, ela é uma Constituição que ela tem uma vocação parlamentarista. Ela não tem uma vocação presidencialista. Embora eu acho a nossa Constituição talvez uma das melhores constituições da história do Brasil. Das inúmeras constituições que nós tivemos, eu acho que a de 88 e a de 46 são as melhores. Tem seus vícios, tem seus problemas, mas são ainda as melhores constituições que nós tivemos ao longo da história do Brasil, da história do Brasil independente a partir de 1822, precisamente. Pois bem, o problema é o seguinte: é uma Constituição que tem uma vocação parlamentarista. E em 92 se optou pelo presidencialismo. E o mais grave disso é que naquele ano, ou naquela década ali, nós vamos ter, a partir dali,
um processo de impeachment do Collor. O Collor, que é o primeiro presidente eleito depois, né, depois de 20 anos sem eleições diretas, esse presidente é cassado. Todo mundo sabe, aí, né, assume Itamar Franco, depois vem Fernando Henrique, depois vem a era Lula. O que acontece? O Collor é cassado por corrupção. Então, já a figura, a instituição presidência da República já ficou manchada por ser algo ligado a desvio de recursos públicos, a tramóias e tudo mais. Quando aconteceu então isso, tivemos um período do talvez o melhor presidente desta época toda é Itamar Franco, que é um mandato tampão. O Itamar era o vice do Collor. Depois vem o Fernando Henrique, que, né, surfa na questão do real, da construção do real. E o Fernando Henrique, ele fica por 8 anos no mandato, não tinha reeleição, ele compra, né, o Congresso para aprovar a reeleição. Ele se reelege, e quando ele deixa o Brasil em 2001 para 2002, o Brasil estava numa condição muito complicada. Inclusive teve um blackout, eu me lembro muito bem, um apagão geral, né? Uma crise, por exemplo, na questão da geração elétrica. Aliás, a gente pode ainda ter uma daqui a pouco, hein? Ninguém está falando sobre isso, né? Olha, uma temeridade. E diante disso, nós tivemos o quê? Uma instituição, presidência da República, muito arranhada, muito ligada a conchavos. Bom, quando o Lula assume o poder em 2002, logo em seguida tem o Mensalão, né, que é um escândalo grande, e depois nós vamos ter o Petrolão, que vai dar origem ao lavajatismo, que por sua vez o lavajatismo vai sair dali do lavajatismo, a larva do lavajatismo vai nascer o bolsonarismo, que por sua vez vem o Bolsonaro, fica 4 anos no poder, né? Toda a história que nós sabemos aqui recente. E é o que o bolsonarismo fazia? Pregava moralidade, pregava, né, ética, e que, né, o Bolsonaro não era ladrão, que o PT que roubava, etc, etc. No entanto, né, o governo Bolsonaro foi tão corrupto quanto. E é bom entender também que corrupção não é somente desvio de recursos públicos. Corrupção também são são ações contrárias ao interesse coletivo. São coisas que são reprováveis no plano ético-moral. Isso também é corrupção. Isso tem a ver com corrupção. Não necessariamente que uma pessoa que faz um ato, vamos dizer assim, que quebra a moralidade em si, seja corrupta. Mas todo ato corrupto é uma quebra, sim, né, do interesse comum, e enfim, tá errado, tá? Você aí, por exemplo, que acha que pegando o troco a mais do cobrador do ônibus, ou do motorista, enfim, né? Se você acha que isso é um ato legal, você pode estar prejudicando uma pessoa que tem que estar pagando o seu salário para fechar a conta lá, e é uma pessoa que não tem tanto dinheiro para fazer isso, né? Não é certo, não é seu, né? O troco não é seu. Então, tem uma questão aí, né, relacionada aí. Mas o que acontece? A presidência da República, desde Collor, eu vou tirar aqui o Itamar, tá? Fernando Henrique, Lula, a Dilma e o Temer, e o Bolsonaro, evidentemente, ela ficou muito arranhada e muito, vamos dizer assim, descredibilizada. Por outro lado, para se manter no poder, se o Fernando Henrique, para se manter no poder, comprou o Congresso para ter a sua reeleição, o Lula também fez as suas compras. O próprio Mensalão é isso, né? É comprar o Congresso para fazer as suas vontades. E aí, efetivamente, se criou um negócio chamado Centrão. E o que é o Centrão fisiológico? É aquele político trambiqueiro, sem vergonha, que não tem ideologia nenhuma, que pode estar no partido A, B, ou C ou D. O Bolsonaro é um desses tipos assim.
né, que abarca o chamado baixo clero do Congresso Nacional, que, aliás, aonde saiu o Bolsonaro, né, e que efetivamente eles ali estão ali só para fazer negócios. Mas que tipo de negócios? É trocar dinheiro público para, né, dar emenda parlamentar para o cara fazer politicagem no município. É pegar a emenda parlamentar, botar um tanto no bolso, dividir com alguma coisa, alguma prefeiturazinha e alguma coisa para o prefeito que é da sua base aliada. Isso acontece hoje, até hoje está acontecendo. E aí a instituição da emenda parlamentar, que é uma coisa muito interessante, se demoniza hoje porque essa gente está fazendo essa prática. E comprando apoio, o que o PT faz hoje. O PT também compra apoios, né? Vai cooptando pela compra de votos e tudo mais. E essa instituição, Presidência da República hoje, que tem à frente uma figura que já foi presidente outras duas ocasiões, é uma instituição que não tem lá a sua credibilidade. E está na mão e refém do tal do Centrão. Porque se o Centrão não aprova, esse mesmo Centrão que não aprova aquilo que, quando não é comprado, é aquele mesmo Centrão que pode dar, né, um golpe parlamentar nos padrões do que aconteceu com a Dilma. Foi um golpe parlamentar, mas um golpe parlamentar que eu posso dizer sim, né, que um golpe parlamentar com o aval do PT. Então o golpe de 2016 não foi um golpe do Temer contra a Dilma, não, foi um golpe tramado entre o PT, a cúpula do PT, e mais o Temer, e mais o Congresso, e é isso. Tá? Só que isso eles não contam, né? O PT não conta essa história, né? Porque é assim, né? Eles não contam a história pelo todo. Mas a questão é essa. Então hoje o Arthur Lira, ele pinta e borda, porque o Arthur Lira é desse bloco do Centrão. E efetivamente, para o Lula manter-se vivo politicamente, ele precisa comprar esse bloco. E esse bloco é comprado com o quê? Com dinheiro público. Com dinheiro público que poderia ir para a educação, para a saúde, para o saneamento, para a segurança, mas que não vai. Por quê? Porque precisa se comprar e se cooptar, né, pessoas para, né, para que, né, lideranças, né, e tal, partidos e tudo mais, para exatamente se manter no poder. Nós temos hoje um parlamentarismo às avessas, porque o eleitor, né, ele não se importa com quem ele vota para deputado ou para senador, ele se preocupa muito com a eleição majoritária, para prefeito, para governador, para presidente. E ele não se dá conta que o problema hoje é você eleger um vereador picareta na sua cidade, que é aquele vereador picareta que diz que vai fazer a construção da escola, quando ele nem sabe o que ele faz, né? Ou ele sabe que vereador não faz obra, mas fiscaliza a obra simplesmente. Né? E aí o eleitor também não tendo consciência disso, vai votar no cara porque ele prometeu que vai asfaltar a minha rua, quando na verdade o vereador não faz asfalto. Ele pode trazer o recurso para o asfalto, aí tá legal, né? Então ele não sabe disso. Como o eleitor ele é um desinformado mesmo, é cadeia, né? Faz parte do processo do desvio dos recursos públicos, da finalidade pública. Então esse vídeo aqui é um vídeo educativo, gente. E isso a gente deveria estar trabalhando nas escolas, né? Ensinar isso para os nossos alunos, né? Desde os pequenininhos, passando até mesmo para as aulas da EJA, dos mais velhos lá, que eu adoro, diga-se de passagem. Então assim, gente, vamos parar para pensar, vamos parar para pensar. O Lira só tem todo esse poder porque a instituição Presidência da República, ela perdeu a sua capacidade moral. O Ciro Gomes falava uma coisa muito importante, ele dizia que tinha que ter, né, o Presidente da República tem que retomar a autoridade. Para um regime presidencialista, ele tem que retomar a autoridade. E para o regime parlamentarista, um parlamento corrupto, ele não funciona. Ele só vai funcionar um líder do parlamento que tenha braço forte, mão forte, com a condução daquilo que realmente interessa. Então, o problema hoje é que nós temos uma má formação no eleitor que legitima todo tipo de ladrão,
e diz que, bom, político é ladrão mesmo, e assim acontece. E, por outro lado, os picaretas, os vigaristas, que se aproveitam desse niilismo político para se perpetuarem e fazerem o que querem. E fora, né, que hoje ainda temos, além desses, os moralistas, os petistas fanáticos que dizem que são puros e limpos e transparentes. E os bolsonaristas que adoram falar em nome da moral e dos bons costumes, mas até hoje nenhum deles se atreveu a explicar para mim, por exemplo, a origem dos 51 imóveis comprados em dinheiro, né, em nota sobre nota, lá pelo clã Bolsonaro. Isso eles não explicaram, nem da onde que veio aquele dinheiro. Da onde que veio aquele dinheiro? Você explica, você consegue explicar? Você tem documento para comprovar isso? Aí, se eu disser que ele é ladrão, tanto quanto um ou outro, tu não tem provas. Vai descartar, rapaz. Sabe, porque nós vivemos hoje um sistema de emburrecimento, e são esses caras que têm ídolos na política, que são os primeiros a dizer que não tem ídolos. Não, eles têm ídolos. Nós temos 2 ídolos na política, 2 enganadores, 2 engodos, o Bolsonaro e o Lula. E aí, quando tu fala de um, vem sempre um idiota para falar que tu não critica o outro, que tu é do lado do outro. Quando, na verdade, eu e a grande maioria do povo brasileiro não quer saber desses 2 encostos, essas coisas que só atrasaram o Brasil. Esses são os nomes responsáveis pelo atraso do Brasil. Principalmente o Lula, porque o Lula é que criou o Bolsonaro. Né? E aí os petistas se calam, né, se isentam, porque o fascismo. Vocês deixaram criar o fascismo. Vocês deixaram a Lava Jato tomar conta. Vocês sancionaram a lei da ficha limpa e depois se arrependeram. Vocês, né, vocês é que são os culpados. O Bolsonaro só surgiu como elemento político porque o lavajatismo tomou conta. E não que a Lava Jato era ruim, porque a Lava Jato era necessária, sim, apurar os desvios, né, do Lula, que não é inocente. Ele é simplesmente o cara que prescreveu os seus crimes. Simplesmente isso. Né? E tem petista que vem insistir com essa fake news aqui. Mas não vai levar. Aqui não, aqui não. Aqui a gente fala as coisas o que elas são. Tá? Lula não é inocente. Lula teve os seus crimes prescritos. Tá? Por conta de um Sérgio Moro, que inclusive, graças às tramóias erradas do seu Sérgio Moro, que está lá no Senado Federal e que logo vai ser cassado, esse senhor aí, graças a esse senhor, hoje esse cidadão chamado Eduardo Cunha está livre por erros, né, que beneficiaram o Eduardo Cunha, beneficiaram o Lula e beneficiaram outros tantos, né, saqueadores do Brasil. Esta é que é a grande realidade. O resto é dourar a pílula. Se você gostou desse conteúdo, se você achou importante, relevante, apesar de um pouco longo talvez, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações se você chegou pela primeira vez. Se você chegou já mais uma vez, né, fico muito feliz de você estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda sempre. E deixe o seu comentário, a sua opinião. E se você gostou também mesmo, se você achou que é importante, compartilhe esse conteúdo. Passe adiante. Quiser fazer corte do que eu estou falando aqui, corta. Claro, tem que tirar um contexto, algumas partes aí. Vai lá, se você acha que é interessante, faça. O importante é que a mensagem chegue para as pessoas. É isso que o Brasil precisa. É de informação contra a desinformação do bolsolulismo. É isso, gente. Até a próxima.